Bora lá, povo! O assunto de hoje é lip sync ou sincronia labial, tá? Bom, como sempre, eu vou começar explicando então o fundamento do que a gente vai aplicar e depois então a gente vai fazer algumas aplicações em ordem de dificuldade, então, para vocês verem como é que acontece então uma sincronia labial. Bom, tecnicamente, o que é uma sincronia labial? É conforme você produz, você vai falando, a sua boca mexe, e conforme a sua boca se mexe, ela vai expelindo o ar que formam as palavras, tá? Então, para você conseguir fazer a sonoridade das palavras, a sua boca ela se contorce, ela toma formas que proporcionam você emitir determinados sons, tá? Ou seja, basicamente a sincronia labial é uma aplicação de sincronia, tá? E o que é uma sincronia audiovisual? É quando o áudio, ou seja, a parte sonora, ele combina com o vídeo, ele faz sentido de acontecer junto do vídeo, tá? Então, quando o seu vídeo mostra uma explosão, o seu áudio tem que fazer blá, tá? Se o seu vídeo fizer uma explosão, esse áudio fazer toin, né? Vai ser uma coisa completamente esquisita, tá? E outra, ele tem que fazer a explosão no tempo certo. Isso que é a sincronia, ou seja, o momento da explosão e o áudio, o momento da explosão visual e o momento da explosão sonora, eles tendem a acontecer simultaneamente, tá? Então tá. Então, antes de fazer a sincronia labial, vou mostrar para vocês como é que a gente faz a sincronia no Blender, tá? Bom, o que é a sincronia? A gente vai ter então que ter aqui uma fonte sonora. Tá? Tem várias maneiras de acrescentar fonte sonora. Eu vou mostrar uma, mas eu vou fazer com a outra. Né? Essa primeira aqui é interessante quando você estiver fazendo 2D ou coisas assim durante uma animação, só para você ter certeza que os movimentos estão acontecendo no tempo certo. Tá? Da mesma maneira que você acrescenta um objeto, né? Add, né? Mexe, mexe. Você vai ver aqui que você tem um add speaker, tá? Adiciona alto-falante, né? Quando você adiciona o alto-falante, então, né? Cadê o nosso alto-falante aqui? Vou tirar ele daqui de dentro, que ele veio dentro do cubo, tá? Quando você adiciona o alto-falante, deixa eu ligar as screencast keys também. Pronto. Tá? Quando você adiciona o alto-falante, você vai ver que aparece então uma abinha nova de propriedades, né? Como tudo que você faz no Blender, sempre que você acrescenta uma coisa na sua cena, vai aparecer a propriedade dessa coisa que você acrescentou aqui. Se você clicar nela, então, você escolhe uma pastinha, tá? E aí você entra e você já tem então uma música tocando, tá? Ou seja, com esse processo do alto-falante, quando você estiver fazendo a sua animação, você já vai ter uma noção de onde é que se encontra esse som, tá? Daqui a 4 minutos eu volto. Não, brincadeira. Vamos voltar já. O que eu vou fazer então? Vou apagar esse alto-falante e vou mostrar uma outra maneira, tá? Tchau, alto-falante. Ele já sumiu, então. Essa é uma das maneiras de acrescentar um som de referência aqui no seu trabalho, tá? A outra maneira é você acrescentar esse som pelo Video Sequencer do Blender, tá? Então eu vou colocar ele aqui vou trazer essa timeline para cá, vou colocar no frame 1 e você adiciona som, tá? A gente volta lá, pega a mesma música e você vai ver que a sua faixinha aparece aqui, tá? É, se você quiser que
você quiser ver a, a waveform, você vem aqui na lateral, abre a caixinha e clica em waveform, tá? Você vai ver então que essa música tem alguns frames de silêncio e depois que ela começa. Se ela vier muito alta, inclusive você pode abaixar. Ok, tá? É, então essas são duas maneiras de acrescentar o áudio no Blender, tá? Mas para a gente fazer a sincronia, como é que faz a sincronia do áudio no vídeo, tá? Bom, uma das maneiras é você entrar aqui na, na Dope Sheet, tá? Ou na Timeline, onde você preferir. Vou fazer por aqui, que esse atalho de Shift F12 é ruim de fazer com o mouse, né? E aí você vai então identificando os sons, marcando os keyframes, né? Dá um trabalhão, tá? Então você chega aqui no lugar que você vai fazer uma mudança. Volta nele, marca o keyframe, faz a mudança. Depois anda mais um pouco, marca o keyframe, faz a mudança. Marca o keyframe, faz a mudança, tá? É, se o seu objetivo for muito complexo, assim, que nem criar realmente coisas que se deformam perfeitamente durante a música, essa é a maneira ideal para isso acontecer. Dá um trabalhão, mas é como vai ficar mais preciso, tá? Nesse caso aqui, que a gente está simplesmente seguindo uma batida de uma música, tem uma maneira muito mais simples de fazer isso, usando o nosso amigo Graph Editor, tá? A gente vem aqui no Graph Editor, tá? A gente vai ver que não tem nada, porque a gente ainda não criou nenhuma animação, tá? E vamos supor que eu quero que esse cubo ele cresça em escala durante a música, seguindo a música, tá? O que que eu faço aqui? Primeira coisa, seleciono o cubo, né? E vou marcar então um keyframe nele. E vou marcar um keyframe de escala, tá? Bom, agora como é que está esse meu Graph Editor? Aquele Graph Editor típico de coisa que não tem animação. Ele está reto, tá? Se está reto, não tem animação. O que eu posso fazer, que o Blender permite eu fazer, é eu queimar aquele, aquele waveform, tá? Eu vou abrir duas timelines para a gente ver melhor. Aqui. E aqui eu vou mudar para o sequencer. Trazer ele mais para cá e aumentar um pouquinho, tá? Tá. O que o, o que a gente vai fazer então, que o vídeo permite eu fazer, é transferir partes dessa timeline para partes do meu Graph Editor, das minhas F-curves, tá? Então, para isso você vem aqui no Key e você vai usar essa opção Bake Sound to F-curves, tá? Ou seja, ele vai imprimir o formato das F-curves na minha timeline, tá? Ele vai perguntar qual a música que eu quero, essa aqui, tá? E aqui ficou um pouco diferente uma da outra. A gente vai ver que o cubo sumiu, porque a música começa com silêncio, né? Mas quando a música começar, ó, então o que que acontece? Essa waveform, ela foi transferida para essa F-curve, tá? Então, se você vai fazer uma animação bem simples, como essa que eu fiz agora, de alguma coisa acompanhar uma música, ou mesmo uma personagem cartoon que fala, daquelas que só abre e fecha a boca, né? Eu vou fazer uma dessas de exemplo mais tarde, tá? Aí você consegue utilizar esse processo, tá? Agora, se você estiver trabalhando com uma animação realista, né? Aí você vai
vai ter que usar um processo mais manual mesmo, que de ajustando a boca. A gente vai fazer isso também mais tarde, quando a gente estiver chegando nas coisas mais difíceis, tá? Então, é, inicialmente é isso, tá? Como é que a gente consegue utilizar a F-curve? Opa. Como é que a gente consegue utilizar uma F-curve com o gráfico queimado, tá? Uma outra coisa que é interessante a gente explicar aqui, tá? É esse comecinho sem áudio, tá? É, como é que a gente faz para consertar esse comecinho sem áudio, tá? Bom, se você só simplesmente você mexer a waveform, tá? Pro, aqui para o começo, o que, que vai acontecer? É, você não vai conseguir, você vai ver que agora ficou fora de sincronia. Eu vou tocar novamente e você perceba que quando começa o, o áudio, tá? Quando começa aqui, já tem uma a animação ainda não começou, olha só. Vai começar aqui, ó. Tá? Ficou fora de sincronia, tá? Por quê? Porque é, essa waveform foi previamente colocada aqui, tá? Como é que a gente faz então, se você quiser que ela comece, numa música não tem muito problema, a gente pode esperar a música começar um pouquinho, né? Você pode esperar, mas num diálogo vai ficar muito ruim isso daí, tá? Sua personagem vai ter que ficar quieta esperando acontecer o começo da. Bom, uma maneira é você levar isso para o editor de som, recortar lá e trazer de novo, tá? Mas tem uma maneira da gente fazer isso aqui no próprio Blender, tá? Que é a gente aplicar um envelope aqui em volta, tá? O envelope ele vai. O que que os envelopes fazem? Normalmente eles envelopam uma, uma coisa, né? No caso aqui seria um áudio, tá? E aí você ajusta esse envelope, que é uma coisa que fica fora da coisa que você quer ajustar. E conforme você ajusta o envelope, essa coisa vai se ajustando junto dele, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é adicionar um envelope nisso, tá? Para adicionar um envelope, tá? O que que a gente faz? A gente vem aqui nessa flechinha com N, tá? E você vai ver que tem modificadores aqui. Então, aqui você tem a F-curve, né? Que é onde você mexe aqui na curva. E aqui nos modificadores, vocês têm vários tipos de modificadores, tá? Um deles é o envelope, tá? Adicionei então um envelope aqui em volta. O que eu vou fazer então é trazer o meu frame para o número 1, trazer aqui meu marcador para o frame número 1, tá? Vou aumentar mais um pouquinho aqui essa barra para a gente ver mais coisas aqui, ó, tá? Bom, e agora você vai ver que você tem aqui uns valores de referência, tá? O que que são esses valores de referência? É o quanto esse envelope vai ser ajustado em volta disso daqui, tá? Mas ajustado como? Através de pontos de controle, ou seja, eu posso distribuir vários pontos de controle e colocar ajustes em cada um deles. Aí você fala assim, mas Roger, eu não tenho ponto de controles. Ah, é porque você ainda não clicou aqui, ó. Pontos de controle, adiciona ponto. Eu vou clicar e vou adicionar um aqui no primeiro ponto, tá? É, Agora eu tenho um ponto de controle, ele não está visível ainda, tá? Mas como é que eu sei que que ele existe? Porque apareceu aqui os controles do meu ponto. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Frame, mínimo e máximo. Então, frame é o número 1, é aquele que eu preciso mesmo, tá? O mínimo é o valor mínimo da altura e o máximo é o valor máximo, tá? Agora, como é que eu sei esses valores? Uma das maneiras é você andar
com, com o frame aqui, ó, e você vai perceber que você vê aqui a altura dessa F-curve, tá vendo? Então essa F-curve aqui, ó, quando começa o barulho mais alto, 0,598, tá? Aqui, ó, aqui ela aumenta para 0,947, tá? Então eu vou colocar inicialmente esse primeiro valor aqui, que é o 0,598. Mais conhecido como 0,6, né? Mas eu vou copiar ele, tá? Vou voltar aqui para o primeiro frame. E aqui então, no ponto de controle, eu vou colocar o mínimo como 0,8, 0,598, tá? Aqui. Ó, frame 1, ele arredondou para 0,6, mas se você clicar em cima, você vai ver o valor integral. Tá? Vocês viram que que ele fez? Ele já subiu um pouquinho, ó. Tá? Esse envelope agora ele não está mais tão justo quanto ele era. Tá? Ele começava justinho e seguia a onda perfeitamente. Agora ele se deslocou nessa altura aqui. E vou colocar o valor máximo também, Ctrl V. Tá? E ele ficou retinho. Por que ele está retinho? Porque o valor mínimo e máximo são iguais. Tá? Bom, só que tem um problema agora. Como o mínimo e o máximo estão iguais, ele zerou toda a minha onda. Vamos ver como é que ele toca. Tá? Ele só está aplicado no X, né? Se ele já tivesse aplicado em todos os outros, eu teria aqui um cubo fixo, zerado. Percebam que o X dele é sempre igual. O X dele é sempre igual. Tá? Vou voltar então para o meu X. Tá? E o que eu vou explicar para ele? Eu vou dizer que ele começa no frame 13. Então, debaixo do meu ponto de controle, você vai achar a faixa de restrição. Tá? Quando você liga aqui, ó, você vai ver que ele voltou a se acomodar novamente, ou seja, como a faixa de restrição começa no zero e acaba no zero, você não tem nenhuma restrição. Ele vai estar igualzinho em todos os... Tá? Tá como se a gente não tivesse feito nada. O que a gente vai fazer então é dizer que ela começa no frame zero, mas ela acaba aqui, ó. Se deixar coladinho aqui, ó, você vai ver que o seu cubo em X ele já tem um comprimento, tá vendo? Não está aparecendo o cubo aqui, por quê? Porque eu só tenho uma dimensão e como a gente precisa de 3 dimensões para fazer o volume, nada acontece, tá? Então o que eu tenho que fazer é simplesmente fazer a mesma coisa nos outros modificadores, tá? A gente tem aqui esse modificador, vou usar aqui copy F modifiers, copiei, tá? E aqui na Y agora eu vou colocar, colei, tá vendo? Ele veio igualzinho. E aqui de novo no Z, colei, ele veio igualzinho, tá? Então o que que acontece? Ele já começa grande, ó. Tá? Se isso aqui fosse um personagem, ele já começaria com a boca aberta, tá? Então o que eu vou fazer é começar com ele visível, mas vou deixar ele um pouco menos visível, tá? Então eu sei que dessa maneira aqui está funcionando, mas eu vou diminuir para metade. 0,3, 0,3. Tá? Isso aqui seria o equivalente ao seu personagem começar com a boca semi-aberta. Né? Vou fazer um copy,
E agora um paste e outro paste. Tá? Ou seja, o cubinho já aparece, ele está começando pela metade, mas quando começa a música é que ele começa a ficar doidão aqui, a bater a cabeça na parede. Ó. Toca aí, John Bonham. Então tá. Vou encerrar esse vídeo por aqui então. Ele é só o fundamento de como a gente coloca essas sincronias. E no próximo vídeo eu vou melhorar um pouco esse fundamento, tá? Fazendo uma animação que se desloca só numa escala e depois variando ela com uma fórmula, tá? Então tá, gente. Vocês puderem fazer um cubinho, pegar uma música que vocês curtem e testar isso daqui, é bom, tá? Se não, pode fazer só o próximo. Então tá, gente. Vou encerrar por aqui e até daqui a pouco com o próximo vídeo, então. Abraço, tchau, tchau.